Então, assim, de momento o Corinthians não pode contratar, mas como você muito bem colocou, a ideia é que isso seja resolvido aí nos próximos dias, quem sabe nas próximas horas, para aí sim, de repente, tratar com o Gabriel Paulista, né, Bianca Molina, que pode ser aí o primeiro reforço do Corinthians. Não é uma história que eu vejo de agora não, viu? Já tinha visto esse nome sendo ventilado no Corinthians em outros momentos também, mas agora parece que o negócio é mais sério, né, Bibi? Exato, inclusive na janela passada, antes do processo de transfer ban, eu estava atrás dessa história, recebi uma dica aí de uma fonte, e naquela oportunidade ele estava lesionado, ele já estava ventilando, assim, falando para quem quisesse ouvir que tinha vontade de jogar no Corinthians, mas ele tinha um contrato em vigor e o Corinthians, já por estar numa situação financeira comprometida, já queria fazer contratações que não envolvessem pagamento pela transação, né? Só jogador que estivesse livre no mercado, ou por contrato de empréstimo e tal. Ele se recupera, continua no Besiktas e agora ele consegue uma rescisão amigável, ou seja, passa a ficar livre no mercado. O namoro que já tinha acontecido quando o Fabinho Soldado era executivo de futebol do Corinthians, ele volta a acontecer porque, para além da permanência ou não do Fabinho, o Gabriel Paulista era um jogador que já agradava a comissão técnica do Dorival Júnior, o próprio filho dele também, o Lucas Silvestre, já tinham tido contatos em outros momentos antes deles estarem trabalhando no Corinthians, então já tem um acordo apalavrado. Ele vem para o Brasil esse final de semana, ele já queria voltar para o Brasil, né? Ele saiu daqui em 2013, então tem 12 anos que ele sai do Vitória, nunca mais joga no Brasil. Ele tá com uma questão pessoal, uma questão familiar, né, de ordem de saúde, então ele queria vir para cá já por conta desses motivos, juntou uma coisa a outra, a vontade de, o sonho de jogar pelo Corinthians, a necessidade do Corinthians de fazer contratações que de fato não custem nada pela transação, só mesmo luva e salário, então já é um jogador que imagino que assim que o transfer ban for derrubado, ele passe a ser o primeiro reforço do Corinthians pós esse momento aí de limitação de contratações. Ô Bibi, segura um pouquinho, já já eu tenho outros assuntos aqui para tratar contigo, mas só para entender de vocês, bom reforço, o Gabriel Paulista atuou muito no futebol espanhol, acho que você acompanhou até um pouquinho mais de perto o Marcelo Beckler. É um Corinthians que teve muitos problemas defensivos, né? Não vou nem dizer de zagueiros, né? Também de zagueiros, né? Mas a gente vê aqui, ó, um zagueiro de 35 anos, 525 jogos como profissional, 15 temporadas na Europa e a carreira, né? Os times que ele passou, Villarreal, Valência, Atlético de Madrid, jogadores times espanhóis, Arsenal e o Besiktas, né? Temporada atual, 17 jogos disputados, 16 como titular. E aí, ô Beckler, é um bom nome que o Corinthians entende? É um bom movimento de mercado que faz o Corinthians? 35 anos tem o fera da bola aí. Cara, eu acho que talvez seja entendível pelo momento do Corinthians, que não vai dar para investir e gastar muito dinheiro em contratações, contratar um jogador livre, experiente, para chegar aqui e acho que revezar com o André Ramalho também, que já tem uma idade mais avançada, e eu acho que é um jogador que pode compor. Mas eu tava olhando aqui, desde a temporada 19-20, que ele não faz mais do que 30 jogos numa temporada. Assim, não tem jogado muitas vezes. Fisicamente não está conseguindo chegar e a temporada brasileira é uma guilhotina para os jogadores, é terrorífica. Então não acho que dê para esperar que ele vai jogar sempre. Não é um garoto, então assim, tem que conhecer os atalhos do campo, mas é um zagueiro que sempre teve como uma das grandes características velocidade de recuperação. Aos 35 anos você não tem mais isso, mas talvez seja o que dê para o Corinthians fazer. A gente não tem dinheiro para contratar, a gente tem que buscar jogadores livres no mercado, a gente tem que reduzir os nossos custos porque olha como é que as coisas estão, transfer bans e tal. Então, pô, vamos pelo menos num cara que é experiente e que tem, pô, um currículo desse por trás. Numa dessas eu acho que pode ajudar, mas a questão física, a incapacidade dele de jogar 30 jogos em um ano por muito tempo, e a característica dele principal, que é a velocidade, que hoje não se espera isso de um jogador de 35 anos, me deixam com o pé atrás. Chegou a jogar contra o Gabriel Paulista em alguma situação? Acho que não. Acha que é um bom nome pro Corinthians, diante de todo o cenário? Óbvio que ele não vai vir para uma coxinha, né? Não é um jogador, entre aspas, barato. Mas eu imagino também, e a Bianca pode até falar depois, que deve ter algum dedo aí importante do Marcelo Paz, né? Em relação ao tipo de negócio, enfim, questão de salário também. Mas antes, para você, Wilson, bom nome? Ricardo, o nome é bom, mas a situação do Corinthians, não, eu acho que não cabe um jogador de 35 anos, como o Beckler disse. Jogou poucos jogos, tinha como principal característica força e velocidade. A partir dos 32 a gente começa a entrar na subida da Brigadeiro, vai perdendo. A cada 3 meses você perde, não tem como. Se você ficar parado muito tempo, você perde mais ainda.
Então, eu acho que o Corinthians faz um movimento errado. Respeito a carreira do Gabriel, gosto dele, mas vendo a situação do Corinthians, financeira principalmente, e trazer um jogador de 35, eu já estou meio assim quando o São Paulo está tentando um jogador de 31. 35, então, é mais velho ainda. Ele tem de entregar menos do que os meninos. Pô, tem um outro menino, um zagueiro novo no Campeonato Paulista, no Campeonato Gaúcho, no Carioca, na Série B, um zagueiro competitivo com 25, 22 anos, não é possível. Não. E com 35 eu acho ele bem velho. Ainda se fosse uma zaga nova, inexperiente, para chegar um cara dessa o Corinthians já tem esse perfil, né? Desse quilate, para dar experiência aos meninos, conversar com eles, ser aquele auxiliar dentro do vestiário, beleza, aí a gente compreende. Agora o Corinthians já tem uma zaga de uma idade já mais elevada e tudo nego velho da bola. Então acho que o Corinthians podia ir mais para esse lado um pouco mais novo. Até puxando um pouquinho do perfil, acho que o André Ramalho ele veio talvez com essa pegada do Gabriel Paulista, né? De pô, um cara de experiência na Europa, já com até disputando Liga dos Campeões, enfim, como já disputou. Posso fazer uma pergunta para os companheiros? Por favor. Qual é a zaga titular do Corinthians hoje? Hoje deveria ser com o Gabriel Paulista, deveria ser Gustavo Henrique e... Sem o Gabriel Paulista. Quem é? Gustavo Henrique e Ramalho. Tá. Quem são os reservas? Aí tem Félix Torres. Fraco. E o João Pedro, o Choque. Fraco. E tem o Kaká também. Fraco. O Gabriel é melhor que qualquer um dos reservas do Corinthians tem hoje. Mas pra ser no banco? Não, ele pode brigar com o Ramalho pra ser titular. Em 5 jogos ele estoura, você perde a contratação. Aí, ó, 17 jogos disputados, 16 como titular, o cara tá jogando. Não, tudo bem, mas a parada é desses 17 quantos? Gente, é começo de temporada, né? Você prefere Choca? Choca. Prefere o Choca ou prefere o Gabriel? Mas eu acho que a conta não deve ser essa. Mas tem que ser, hoje tem que ser. Não tem. O Corinthians não tem zagueiro na base, senão já tinha subido, gente. O raciocínio não tem que ser esse. Se você só tem Gabriel Paulista e se você só tem o Choca, tudo bem. Agora, você tem um leque de opções, como o Wilson estava falando, que você vai buscar. Para isso que você tem um departamento de futebol. Mas qual é a qualidade do seu leque hoje? Não, mas eu prefiro ter o Gabriel no banco do que ter o Choca no banco. Mas, Ricardo, porque o Félix Torres, ele tem um problema sério, a bola atrapalha ele. Não, mas como diretor de futebol, eu não posso me apoiar em contratar um jogador de 35 anos para ser reserva. Mas quem disse que ele não pode jogar com 35 anos? Não, pode. O Thiago joga com 40. Porra, claro que eu não tô comparando, evidentemente. Bom. Mas joga com 40. Tudo bem, mas eu tô falando, eu não tenho dinheiro e situação para correr o risco. 16 jogos em 17 no ano, eu não posso correr esse risco. Eu acho que é melhor. Você vai ficar com o Choco, então? Cara, dependendo da situação, eu posso encontrar outro. Vocês estão equivocados. O Fluminense foi lá e contratou o Gêmeos no Mirassol, que deve ter 25, 26 anos. Obviamente foi muito mais barato. Acho que... Em termos de salário, eu acho que sim. Mas talvez negociação. 3 milhões de euros. Sim. Mas eu digo em termos de negociação. A questão é essa: o Corinthians não pode ir e contratar um zagueiro de um time de Libertadores, que hoje é o Mirassol, por 3 milhões de euros. Tudo bem. Agora, buscar livre, buscar por empréstimo, um empréstimo com opção de compra no final da temporada. Mas aí tá livre, Marcelinho. Eu acho que o Gabriel pode ajudar. Acho que o Gabriel pode... Então, mas livre no mercado. Você pode ter jogadores livres no mercado, ou mais jovens, que vão custar pouco e tal, que você pode fazer um investimento, que eu acho que é para trazer como o Wilson estava falando, de um perfil diferente. Você já tem um zagueiro experiente com rodagem europeia. Sim. Você já tem o André Ramalho com esse perfil. Gustavo Henrique. O próprio Gustavo Henrique. O André mais, né? Ficou assim, mais parecido, ele ficou lá muito mais tempo e tal, para voltar e fazer uma segunda juventude no Brasil. Eu acho que o Corinthians precisa agora é de um jogador novo para desenvolver e quem sabe depois vender e ganhar dinheiro. Mas você não pode, com o Gabriel também, trazer um zagueiro mais novo para ser reserva? Bom, eu não sei qual que é o fundo de caixa que o Corinthians tem para fazer isso. O Félix Torres é horroroso. Você vai falar que o Félix Torres é bom jogador? Não, calma. Ele é muito atrapalhado com a bola. Não, sim, concordo. O Choco, eu vou trazer... o Kaká, então, meu Deus do céu. Se o Mirassol traz o Gabriel Paulista para compor o elenco e ficar no banco e talvez ser titular na Libertadores com essa experiência, pô, o Paulinho faz um movimento top. Eu também acho. O Corinthians eu já discordo. Eu discordo. Corinthians não pode... Se o Paulinho vira e fala assim, pô, eu tenho uma zaga boa. O Gabriel, vem me ajudar aqui, porque eu tenho a Libertadores, vão ser vários jogos. Esse nível de experiência eu vou precisar lá na Argentina quando o bicho pegar. Mas o Gabriel não vai te ajudar no jogo de Libertadores? Mas você já tem vários jogadores com esse perfil, cara. A situação também é diferente. O André Ramalho viveu machucado, gente. Cara, mas e aí eu vou trazer mais um de uma idade alta que pode ser que se fique machucado muito tempo. E pode ser que não se machuque e jogue. Amém, também, entendeu? Mas eu não posso trabalhar com isso, eu não tenho dinheiro pra isso. Mas você vai ter 3 aí. Não, tem. Se você tá contratando, você tem o dinheiro. Então eu busco um mais novo. Mas você pode buscar um mais novo, mais barato. Ele é um jogador que está no mercado. Sim. É um jogador que vai chegar por um salário alto, imagino, porque não tem que pagar o clube. Pô, mas é um jogador que já desempenhou muito. André Ramalho 2 anos mais novo. Eu não iria nesse perfil de contratação, porque você já tem ele.
Acho que primeiro que eu não acho o Kaká ruim, acho que ele viveu um mau momento. Não acho o Kaká mau zagueiro. Não acho que é mau zagueiro, não. Pode fazer a cara que foi, Ricardinho, na minha opinião. O respeito. Não acho mau zagueiro. Eu acho que os outros dois, se o Corinthians errou, ele tem que negociar, aliviar a folha salarial e trazer um jogador para desenvolver. Acho que o Corinthians precisa de um perfil de jogador em desenvolvimento. Porque é isso que o senhor falou. O Mirassol vai ter um perfil de jogar um tipo de campeonato que ele nunca jogou com um cara que tem 300 jogos, 500 jogos quase de futebol europeu pelo caminho, já jogou em todo tipo de campo. Sim. O Corinthians vai ter Memphis, vai ter Yuri, vai ter Hugo, que já jogaram jogos grandes, que estão acostumados, o André Ramalho, o Gustavo Henrique já jogaram jogos grandes que estão acostumados com esse tipo de jogo. Não, eu acho que o Corinthians não precisa desse tipo de perfil de jogador. Pode dar certo, pode chegar, jogar, claro, fazer 20 jogos por ano e esses 20 jogos serem em bom nível. Ajudou. Mas eu acho que pega um de 22 anos, trabalha um jogador de 22 anos... O Corinthians fez isso, Marcelo, com o Tchoca. O Tchoca era do Corinthians, ele mandou lá pro Ceará, ele foi minimamente bem, traz de volta, já viu que não dá. Não, na verdade, o moleque foi queimado também pelo jogo que ele faz lá pela Libertadores, né? Mas aí não é problema pelo Ramon. Não, foi pelo Ramon. Aí depois daquilo, a questão de confiança, a gente sabe como é que funciona também. Deixa eu só voltar lá com a Bibi, só para entender um pouquinho desse debate que a gente está tendo aqui, ô Bianca, em relação a perfil. A gente sabe que agora tem ela levantou o dedinho. Levantou o dedinho. A gente sabe que tem aí talvez o dedinho importante do Marcelo Paz. Foi muito mais uma questão de oportunidade de mercado, dessa questão da experiência. Qual que é a leitura que se faz internamente aí dessa chegada do Gabriel Paulista? Primeiro que o Gabriel Paulista chega com status de titular, tá? Ele chega para, no mínimo, brigar pela titularidade para ser o parceiro de dupla do Gustavo Henrique. Isso é uma coisa importante. Sei que o aspecto físico ele pode acabar complicando no decorrer da temporada, né? O Corinthians, ano passado, teve mais de 70 jogos e como o Beckler mesmo citou e a arte mostrou aí, o Gabriel Paulista só disputou 17. Aliás, de 2024 para cá, o Gabriel Paulista teve 5 lesões. Esse é o maior momento de problemas físicos da carreira dele. E nessas 5 lesões, ele perdeu 23 jogos do Besiktas. Então, uma coisa importante, mas mesmo assim ele chega para brigar pela titularidade, porque de fato, apesar do André Ramalho e do Gustavo Henrique terem feito a melhor dupla de zaga na temporada de 2024, naquela reta final de Campeonato Brasileiro e também em boa parte de 2025, o André Ramalho ainda não tem o status de unanimidade, né? Nem mesmo com a torcida, nem mesmo na avaliação interna. Então, teoricamente, o Gabriel Paulista ele chega para suprir essa lacuna. Sim, foi uma oportunidade de mercado. O Vitor não acho que teve tanto assim o dedo do Marcelo Paz. Acho que se fosse o Fabinho ou qualquer outro, essa negociação ela ia acontecer. E acho que o Corinthians ele foi muito ao encontro também dessa vontade do próprio jogador de vir para o Brasil, de jogar para o Corinthians e até nesse sentido conseguir uma redução salarial que estivesse dentro do orçamento do Corinthians, né? Já que é do teu interesse também, é do meu interesse, então vamos negociar para que seja bom para os dois, né? Ele não chega exatamente com um salário de nível europeu. E a última coisa, o Beckler falou sobre ir atrás de um zagueiro para que ele seja potencializado, para que ele seja preparado, né? Eu acho que esse zagueiro é o Tchoca. O Tchoca ele fez só 1 ano e meio de calma, Ricardinho, respira, não, eu tô contigo, de Bibi. Futebol profissional. Ele foi emprestado para o Ceará, ele jogou 10 jogos, meia temporada, ele volta para o Corinthians. É uma temporada muito difícil para o Corinthians como um todo, né? Ele tem 29 jogos só pelo Corinthians como profissional. Ele vai para uma terceira temporada, ele acabou de fazer 22 anos, então acho que não é ainda o momento de descartar totalmente esse jogador. E não é uma opinião, eu entendo que a leitura do Corinthians é essa. O Félix Torres, ele tá numa negociação aí para de repente ser emprestado, então já imagino que seja uma carta fora do baralho, mas hoje o jogador a ser lapidado pelo Corinthians, ele não tá fora do Corinthians, ele tá dentro e já tá dentro desse grupo de atletas principal, que é o João Pedro Tchoca. Até pela realidade do Corinthians hoje, eu acho que emprestar o Tchoca de novo para ele ganhar a rodagem seria uma boa. Se tiver algum problema também, descer em Guarulhos, pegar o Rodonel, vai para Vila Belmiro, que lá é titular. Quem, o Paulista? O titular absoluto. Se tiver algum problema aí, o Wilson achar que não dá, o Marcelo achar que não dá, eu quero. No Santos é titular absoluto. Eu acho que no Santos também é uma fria, o Gabriel Paulista. Meu Deus do céu. Eu acho. Você quer jogar com o Zé? Não, calma. Mas... Marcelo, Zé Ivaldo, explica pra ele. Não, mas calma. Mas, ó, ele vamos lá. é muito bom de aniversário, tá? Do quê? Aniversário. É? Tá no aniversário do pessoal e tal. Tá sempre ali com a turma. Quem? Mas o Zé Ivaldo. Mas ele do Santos ele foi melhor ano passado. Entendi nada. Deixa eu